Agora, voltando um pouco pro caso do Felca. Ele fez todas essas denúncias, cara. Ele fez um dossiê, um vídeo extenso. Ele traz essa questão da adultização, da hipersexualização. Ele fala de casos pontuais, 2 muito específicos ali. Ele entrevista, inclusive, uma psicóloga sobre impactos, reflexos, enfim. E finaliza trazendo uma atualização de que ele apresentou para a justiça esse levantamento dele, né? Ele fez uma denúncia. Para o Ministério Público, exatamente. possivelmente. E aí, estão muito se discutindo. Pode acontecer alguma coisa com o Felca? Tipo, ele pode ser processado? Porque na lei brasileira acontecem essas coisas loucas. Às vezes você fala, esse cara tá fazendo uma coisa boa. E aí, de repente, uma pessoa que a gente imagina que esteja aí fazendo algo que não concordamos, que possa incorrer em crime, possa processá-lo e ele incorrer em alguma coisa. Porque, assim, a gente tem... Apesar de pessoas fazerem coisas boas, e isso eu acho que é um momento para a gente refletir aqui, né? A gente precisa entender também o nosso arcabouço legal. A gente tem 3 dispositivos: injúria, calúnia e difamação. O que acontece? A injúria é quando eu chego e falo, eu não gosto de mulheres, ou eu não gosto de gays, ou eu não gosto de... Então eu vou injuriar um grupo ou uma determinada pessoa. Calúnia é quando eu estou mentindo sobre aquela pessoa. Eu digo, olha, essa pessoa não é um psiquiatra, estou caluniando aqui o doutor Isaac. Ele vai falar, não, como não? Eu tenho aqui, estudei, né? Ela está mentindo sobre mim. Aí eu tenho um outro dispositivo legal que se chama difamação, que as pessoas não conseguem entender o que é uma difamação. A difamação significa o seguinte: eu vou usar a verdade contra aquela pessoa. Veja só. Então, é o seguinte, quando eu começo a difamar alguém... mas ele está falando a verdade. Sim, está falando a verdade. Mas ele está criando um prejuízo para aquela determinada pessoa. Ele está difamando aquela determinada pessoa. Ele pode, sim, responder também a um processo. Então, a gente tem que parar para pensar como fazer. Porque uma coisa é eu vou recolher todas essas informações... e vou entregar isto ao Ministério Público, sem difamar ninguém. E vou esperar para que o Ministério Público, né, faça ali, né, o bom uso do material que eu entreguei, da minha denúncia, que eu estou denunciando, mas eu estou usando ali o mecanismo legal correto. Quando eu não uso o mecanismo legal correto, eu posso sim tomar ali vamos dizer, um bumerangue de volta, porque aí eu estou difamando. E a difamação, novamente, gente, não significa que ele está mentindo, mas ele está difamando. Está baseado numa verdade, mas em cima de uma difamação. Entende? Eu não estou usando os mecanismos... Eu não concordo, mas eu entendo. Não, mas eu não estou entender. Usando os mecanismos legais. Então, assim, se eu quero fazer uma denúncia... A internet não é o melhor local para fazer uma denúncia. Tá. O local correto eu vou até o Ministério Público, eu vou usar o meu assessor jurídico, né, o meu advogado para fazer esta denúncia. Tá. Vou aguardar esta denúncia que ela seja concluída. Olha, isso aqui realmente essa pessoa cometeu esses determinados delitos, enfim. E aí vou saber como fazê-lo. Agora, o problema da internet, que isso virou um grande palco, virou uma arena, né? Então, um grita, o outro... E aí, quando você olha o tamanho de uma pessoa, né? Então, assim, olha, ele tem... Exatamente, porque aí a gente vai ter um outro dispositivo legal que vai dizer o seguinte: você usou o meio digital, logo você vai ter um aumento da tua pena. E lembrando que a difamação, você pode tanto entrar na esfera penal, como na esfera civil também. Você pode pedir uma reparação, porque, de repente, olha, ele está me difamando. Então, de novo, a pessoa cometeu aquele
não é uma mentira. Sim. Mas eu não posso usar o meu tamanho para ficar difamando as pessoas. Eu tenho que fazer isso usando os mecanismos legais ou usando os mecanismos de informação. Então, eu posso denunciar para o jornal. Então, o jornal vai fazer lá a apuração e vai passar, olha... E por que o jornalismo ele é tão importante? Porque o jornalismo... É base do jornalismo ouvir os dois lados. Então, eu vou trazer a versão de um e eu vou dar espaço para o outro também trazer. Eu dou espaço ao contraditório. Então, não estou enviesado. Não é só... Porque, assim, o que a Teria nossa... que ouvir esses dois lados na mesma matéria em que todo mundo está ouvindo. Então, dá a chance dessas pessoas responderem. E quando a gente fala sobre uma denúncia, né? Uma denúncia, ela precisa ser investigada. Sim. Então, inclusive, para saber se tudo aquilo que está sendo denunciado é verdade, se aquilo tudo de fato aconteceu, porque caso não seja verdade, caso não tenha acontecido, eu estou incorrendo numa calúnia. Sim. Entendi. Não é mais só numa difamação. Então, isso aí a gente está falando de mecanismos legais. Então, ele pode sim... eu entendo que o que ele está fazendo ali está imbuído, né? Tipo, que ele quer ajudar. Isso, a lei, às vezes, prevê certas coisas que... Mas, sabe, esse é um outro problema. A gente precisa também entender onde nós estamos, Sim. né? A gente mora no Brasil. Então, assim, Tem essas e eu não estou leis. dizendo que eu gosto ou desgosto, entende? Eu estou trazendo o que pode uma acontecer. resposta para a sua pergunta. Sim, eu acho que é isso que é a pergunta aqui de muitas pessoas. E é isso, gente. Pode acontecer desse efeito bumerangue, porque é assim que são as coisas. Agora, parece que uma das pessoas que ele denunciou, que é o Ítalo, suspendeu lá o perfil dele, acho que tirou o perfil do ar. Um dos outros foi o da menina, né? Acho que é a Camilinha, é o nome dela, parece que foi suspenso pela própria rede social com um aviso de que foi por ordem judicial, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, algumas consequências então, de tá sendo investigação. farol, ele está jogando luz sobre uma escuridão para que os órgãos competentes enxerguem o que está acontecendo. Muito bacana, muito legal. Eu enxergo parabéns. da mesma forma, doutor. E corajoso, porque Sim, como a gente corajoso. trouxe aqui, pode acontecer. Agora, de novo, né? Para toda ação tem uma reação. E aí, as pessoas... A pessoa que se sente, vamos dizer ali, difamada, pode não fazer nada. Sim. E tá tudo certo. Mas ela também pode querer, de alguma forma, fazer alguma coisa. Então, de novo, não estou dizendo que eu concordo ou discordo. Estou dizendo que são os mecanismos legais. E que a gente tem que entender também como é que a gente tem que... Quando a gente... Jogar o jogo dentro das normas do jogo para não... Exatamente. Se queimar. Então, assim, porque senão a gente não está fazendo... Eu entendo o que o doutor Efraim falou, jogando farol, mas a gente sai de uma coisa de justiça para uma coisa de vingança, não escuta os dois lados, não dá direito ao contraditório, e é esse que é o grande problema, porque muitas vezes a gente também pode incorrer em erros. A gente tem que saber o seguinte, será que tudo que eu estou recebendo aqui de denúncia é de fato verdade? Eu tenho essa capacidade de checagem, não é? Porque, assim, não é fácil. Você é jornalista também, Paulinha. É difícil. Checar a informação é uma das coisas mais complicadas. A gente tem mecanismos, a gente tem ferramentas, a gente tem um monte de coisa. A grande maioria das pessoas não tem. Então, vai recebendo. A gente aqui, doutor, fica imbuído no ódio, né? Raiva. Eu, às vezes, sou assim. Doutor. Quero justiçamentos. acabar assim. com o mundo. Exatamente. A lei só existe porque a vida não é justa. Se a vida fosse justa, não haveriam leis, não haveria necessidade de lei. E aí a gente... entende? Esse é o problema. O jornalista, né? O que ele que faz um trabalho sério... E quando a gente fala de jornalismo investigativo, que você se debruça, fica meses, às vezes anos, em cima de uma determinada... um caso, uma pauta, é complicadíssimo. As pessoas hoje elas são muito apressadas, então vamos sair. E o que acontece? Muitas vezes a gente também pode... Eu não estou dizendo que é este caso, tá? Mas vamos lembrar de escola base? Olha o que aconteceu ali, não é? É complicado. E daí, como é que você volta? Como é que você recupera a vida das pessoas? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. No caso da escola base, era uma grande mentira, né? Então, não estaria na caixinha da difamação, mas ali foi uma grande calúnia, um absurdo que fizeram com aquela família, com aquelas pessoas, com aqueles professores. Aquilo nunca existiu.
Então, O chat fica louco, né? Fica. Por que a Carla tá falando? Gente, ela tá explicando os A lei. mecanismos legais. Não quer dizer que eu ela tá concorde. absolvendo pessoas aqui. De jeito que nenhum. ela está se opondo ao Felca. Inclusive, Não, eu achamos adoro ele Felca. corajoso. Achamos que ele trouxe questões que realmente acontecem na internet. Carla, mais do que ninguém, pesquisa o Discord, ela vê as atrocidades que ali acontecem. Mas ela só tá explicando o dispositivo legal, porque eu sei que muita gente tem dúvida. Até no fim do vídeo do Felca, ele fala de uma menina que o acusou por ele seguir esses perfis para construir toda a história que ele contou pra gente. Uma menina disse que ele seguia esses perfis e gostava desses conteúdos, né? Curtia, interagia com esses conteúdos, o que, de acordo com ele, é mentira. E ele processou essa pessoa e outras que também o difamaram na internet. E, inclusive, abriu ali uma possibilidade de que, se as pessoas quisessem voltar atrás das coisas que escreveram... Inclusive, essa pessoa era uma menor de idade, né? Porque a internet parece que é anônima, mas, no fim... vocês saibam que não é. Então, ele chegou a quem era a pessoa, era uma menor de idade, e ele falou que vai processar outros. Quem falou? O Felca, CPFs, e que essas pessoas que ele vai processar têm a opção de se retratar em suas redes e depositar R$250, se não me engano, numa das contas de instituições de ou ajuda que cuidam, né? Mesmo que eventualmente ele ficasse fazendo essa pesquisa porque tem alguma filia, alguma atração, ele transforma essa filia numa coisa extremamente positiva e benéfica para a sociedade. Olha que coisa bacana, não precisa me dar nada. Paga 250 de penalidade para eu poder fazer um trabalho de melhorar a vida. Tá aí um cara bacana. Que pena que tem gente que não consegue compreender. Ele fez... E o vídeo, que já tem mais de 5 milhões também de plays, toda a monetização vai para essas mesmas instituições que estão ali no descritivo do vídeo, para quem quiser conhecer e contribuir lá no vídeo do Felca. E de novo, esse é um outro problema. Toda vez que você difama alguém monetizando aquilo, você vai ter ali um outro problema, uma outra consequência. De novo, gente, eu estou só explicando os mecanismos legais. Então, os vídeos de denúncia, na grande maioria das vezes, não deveriam ser monetizados, né? Então, assim, de novo... principalmente se você não tem ali, né, toda já uma estrutura. Não, isso aqui passou pelo Ministério Público. Sim. A gente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que dar espaço para o outro poder falar também, para ele poder se defender, porque aí você não estaria incorrendo num erro, E eu né? espero que o Felca esteja, e eu acho que ele tá cercado de alguma assessoria, advogados e tudo, porque ele sabe o vespeiro que ele colocou a mão. O advogado com do certeza. Felca é amigão meu, é o Senzi. Então, ele deve estar cercado, ele deve ter feito ali, ele sabe os riscos que ele Sim, corre, ele o Senzi deve é um ter grande advogado, gente. medido isso e na proporcionalidade do que ele intenciona também fazer, né? É isso, ele quis ser um farol, acho que para botar luz num problema de um lugar que já trouxe muito para ele de bom, né? O Felca é um grande influenciador da internet, mas que enxerga esses problemas aí. Eu queria dar um conselho para todo mundo, me perdoem se eu parecer cabotino e arrogante, mas se você quiser de verdade ter uma vida melhor no meio de toda essa confusão, se esforce bastante para abrir mão dos julgamentos. Sim. O julgamento não é uma coisa saudável, traz um preconceito, traz só a tua vivência como parâmetro. Eu não faria desse jeito, então tá errado. Isso te leva para uma vida muito tóxica. Eu tenho me treinado, assim, arduamente para toda vez que eu me pego julgando alguma coisa, dentro do que eu sou capaz, evidentemente, porque eu tenho minhas limitações, de abrir mão do julgamento. Se a pessoa fez o que fez, é porque ela não foi capaz de fazer melhor. Outro dia eu vi um conselho que o doutor deu para o Maurício Meirelles, que achei muito bom também. Se você podia dar um a mais agora... Que é essa história de que o outro não está tão preocupado assim com o que acontece com você. O ser humano, todos nós, estou embutido, não sou melhor do que ninguém. Nós todos somos extremamente egocêntricos. O que é o egocentrismo? É enxergar um mundo parametrizando tudo em nós, nas nossas referências. O que acontece como consequência?
a gente só enxerga a gente mesmo. Ah, aconteceu isso. Ah, é porque eu fiz errado. Ah, é porque não foi desse jeito. Ignorando total e completamente a existência de um mundo autônomo do nosso movimento, da nossa vontade. Isso quer dizer o quê? O mundo está cagando para a gente. Ele não é desprezo. Ele não enxerga. Ele não vê. A gente é uma pequena sombra que passa e imediatamente a nossa visão, a visão da pessoa, volta para o seu umbigo. Então não fica preocupado. Tudo que você acha que as pessoas pensam de você, quem pensa é você mesmo de você. Eu amei isso. Vou usar de mantra, porque... Quem pensa é você mesmo. Não, total. E acho que esse jogo de redes sociais mexe muito com essa história, né? Nossa, é porque eu falei isso, aí veio o hater, não sei o quê. Quando, na verdade, é um grande tanto faz o assunto de hoje. Exatamente. Todo mundo esquece. O de ontem é um grande tanto faz, ninguém tá nem aí. É verdade. Um dia você é cancelado, outro dia você é exaltado, né? Os humilhados serão exaltados. Mas o que a gente trouxe hoje de muito sério, acho que foram todas essas denúncias, esse lado sombrio que existe, sim, na internet. As denúncias são importantes. E que refletem em crianças na vida real. Não, e de novo, ver uma pessoa tão jovem, porque o Felca é muito jovem, tão preocupado, e ele está de fato preocupado, né? Ele já tinha feito um vídeo sobre as bets, agora está fazendo esse outro sobre, né, a adultização das crianças. Isso, e é genuíno dele. Então, assim, de novo, e eu acho que se a gente puder ajudar e proteger o Felca, eu tô aqui para ajudar e proteger o Felca. Entende? Porque talvez ele, como ele não é dessa outra área, talvez ele não tenha esses outros mecanismos. E a gente, imbuído na questão, eu quero ajudar alguém, a gente também às vezes se coloca na linha do tiro, né? E isso é natural. É porque eu quero fazer, eu quero melhorar, eu quero ajudar, né? E é muito bacana o que ele está fazendo. Inclusive, assim, é muito ele importante. O serviço do Disque 100 para denúncias, que eu acho que acabou de mostrar aí para mais de 5 milhões de pessoas no Brasil esse serviço do Disque 100 para denúncias. E acabou conversando com todas as gerações. A gente está falando hoje aqui do Felca, e muita gente está falando sobre isso na internet. E eu estava assistindo ao vídeo antes de chegar aqui. E aí peguei o meu filho, que tem 12 anos, na escola. Quando entrou no carro, ele ouviu a voz do Felca, falou: mamãe, você tá ouvindo o vídeo de denúncia do Felca? Eu falei: tô. Ele falou: eu já vi. É chocante, né, mãe? E eu falei: caramba, sim, é chocante. Aí eu fui pegar meu outro filho, de 14, na escola. E ele entrou e falou: nossa, é a voz do Felca. Aí o Totti falou: a mamãe tá vendo o vídeo de denúncia do Felca. E aí ele falou... sabia até os casos, né? Ele falou: o segundo caso me chocou muito, da menina que é explorada pela mãe e tal. E gerou uma conversa em casa. Então, também esse movimento de aproximar e conversar sobre os assuntos. E até deles entenderem as preocupações e tal. E verem que, não, às vezes, eles acham que são muito espertos, né? A gente sabe, a gente vê, eu não sou bobo. E da gente poder dizer: tá vendo? Não é que eu acho que você é bobo, eu não acho que você é esperto, mas eu acho que tem criminosos na internet. Sim, vários. Né? E aí é muitos. diferente, tá vendo? Que o próprio Felca tá mostrando. Isso é um crime, isso é um algoritmo que trabalha facilitando a execução de crimes na internet contra menores de idade. E eu, como adulta, como mãe, tenho a obrigação de conversar e de tentar protegê-los na medida do possível, já que o jogo tá posto e é um jogo complicado. Eu já amo o Felca desde a base da base da Virgínia. Que foi uma grande denúncia também que ele fez. É um indivíduo bacana. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sei se eu sou capaz. Existem duas energias que movem o ser humano. A energia física, essa que todo mundo conhece, essa força que a gente tem, e a energia psíquica, que é a energia que movimenta a nossa vontade, o nosso ânimo, as coisas que a gente elabora dentro da gente. Quando a energia psíquica falta, esse é o caminho para entrar todas as negatividades no ser humano. Porque quando a gente tem menos energia psíquica, a gente é dominado pelo sentimento de impotência. E se essa impotência for acompanhada de uma baixa de sensação física, de energia física, o que a gente vai ter é uma depressão.
E se essa falta de energia psíquica for acompanhada de uma alta energia física, nós muito provavelmente vamos ter um delinquente tóxico dentro da sociedade, porque ele usa essa sua força para destruir tudo aquilo que lhe incomoda. Então, a grande maldade do ser humano está no fato de, por fatores diferentes, alguns até genéticos, a pessoa não tem energia psíquica suficiente para poder estar administrando a sua vida. E aí você vai me perguntar, e por que a pessoa não tem energia psíquica? Pergunta isso, Paulo, por favor. Doutor, por que a pessoa não tem energia psíquica? Muito boa essa sua pergunta, muito inteligente, Paula. Pelo seguinte, porque ela fica brigando com a vida o tempo todo. Porque ela fica querendo impor o seu modelo de vida para o que a vida é. E essa luta acaba com a energia psíquica. Olha só. Você ir correndo, todo mundo fala, vá atrás do seu desejo. Não, pelo amor de Deus. Bote o seu desejo numa prateleirinha lá, fica olhando ele de longe, dá um oi de vez em quando para ele, mas não fica correndo e brigando para impor o teu desejo na realidade. Deixa a realidade se apresentar. Toma consciência. Tomar consciência, enxergar, enche o indivíduo de energia. Entender o que está acontecendo, enche o indivíduo de energia. Brigar com o que está acontecendo acaba com a energia psíquica. Olha, queria agradecer a presença de Isaac Efraim. Olha o livro que lindo, tá aqui na mão. 13, deixa eu falar, senão ele me mata. 13 de setembro, 18 horas. 16, olha, eu errei. Eu sempre errando as 16 horas. horas. Começa às 16. Começa às 16 no Shopping Bourbon. E vocês estão sendo as primeiras. Esse livro vai ser muito divulgado, mas esse privilégio ficou sendo para vocês. E a gente Eu já... tenho muita honra, estou honradíssima aqui com o doutor Efraim.